Terça-feira, 5 de novembro, dia da eleição nos Estados Unidos. Urnas abriram à meia-noite, então vou ficar nisso hoje, viu, amigos? Vou ficar nisso. Vou trazer primeiro que o Antônio Melo gosta sempre de uma charge, né? Vou trazer essa de um amigo meu americano, que por acaso está lá pela Europa Oriental viajando, me mandou isso aí, esperando pela terça-feira aqui, fumando, bebendo, porque eu acho que é uma preocupação geral com o que vai acontecer, né? E nossos correspondentes, né, lá na Pensilvânia, foi legal a fórum de acertado com o Mike Elk e o Fernando Cavalcante. Eles no evento, no último evento, num dos últimos eventos lá, é uma fornalha de Pittsburgh, que indicativo dos tempos, né? Ela virou um centro cultural, porque não tem mais, ela é uma fornalha da indústria. Então, mostra um pouco por que a gente chegou aqui, né? Porque a indústria americana foi toda exportada, os americanos perderam seus empregos, as grandes empresas americanas se instalaram em paraísos fiscais para não pagar imposto, e o trabalhador ficou à míngua. E aí hoje as pessoas xingam o trabalhador que está todo fudido lá, vamos falar a verdade, de fascista, mas muitas vezes ele está apenas reagindo. Mas muito entusiasmo aqui nas imagens. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. A Kamala Harris, viu, Ivan e Antônio Melo, quem nos assiste, depende deste entusiasmo aí hoje como nunca. Porque os primeiros números, como a gente mostrou na fórum, os números dos votos antecipados não são bons para os democratas. Por que não são bons? Porque tradicionalmente lá, gente, foram os democratas que inventaram essa ideia de votar antecipado, votar pelo correio. Os republicanos não faziam isso. Da última eleição, o Trump falou, não vota antecipado, não, vota no dia da eleição. Esse ano mudaram a estratégia e os republicanos votaram em massa. Inclusive, dos 7 estados decisivos, eles votaram mais que os democratas em Nevada, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona. Tem mais um estado que me faltou agora, e os democratas votaram mais antecipado em Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Mas tem muito independente que votou antecipado, e nos independentes você não sabe em quem que eles votaram. Há pesquisas indicando que talvez eles tenham votado um pouquinho mais no Trump do que... Então, assim, a Kamala Harris, a esta altura do dia, são 8h38 aqui no Brasil, 6h38 no leste dos Estados Unidos, né? Então, daqui a pouco os caras começam a votar de fato. Ela depende de um comparecimento maciço, especialmente na Pensilvânia e nesses 7 estados dos quais a gente tem falado muito aqui: Geórgia, Carolina do Norte, Arizona, Nevada. Ela precisa muito de um comparecimento maciço, e existem dúvidas se esse comparecimento será maior que o dos republicanos, né? Porque hoje é o dia, gente, que o cara lá do interior, da zona rural da Pensilvânia, ele sai de casa para votar, uma hora pega a família, vai e comparece, né? Porque assim como os bolsonaristas no Brasil, os caras são adoentados pelo... E vamos ouvir aqui também nossos amigos, o Mike Elk e o Fernando Cavalcante, fizeram uma ótima entrevista lá em Ohio, que é o estado vizinho da Pensilvânia, que dá um pouquinho o sentimento. Então tá aqui, ó, como que é a eleição, né? Isso aqui é a porta de um local de votação antecipado. Então, nesse caso agora, tá havendo votação, inclusive, para a promotora lá, ó, para o Clerk of Courts. Então, não é só eleição para deputado, para senador, para o presidente da República. Então, Clerk of Courts da cidadezinha lá, da municipalidade deve ser, é o chefe da burocracia local, que é eleito. Então, a promotora também é eleita. Então, é muito complexo. É por isso que vocês veem, quando vocês olham a
a cédula americana, ela é gigante, ninguém entende. Nossa, os americanos são loucos, não é? Eles votam para muito mais coisas que a gente vota aqui, né? Vota para juiz em alguns lugares, vota para muito cargo. Tem muita eleição, subeleição, que vai na mesma cédula, né? E aí eles entrevistaram a Brenda Kimball, que ela é uma eleitora da Harris, que está muito preocupada. Vou passar só o comecinho para... Por que ela está preocupada, a Brenda? I'm just feeling like we have to wait, and I'm just hoping people will get out and do their civic duty. Eu espero que as pessoas saiam, né? Saiam de casa e façam o seu dever cívico. I don't want to be overexcited. Eu não quero ficar muito animada. Or think that Harris is who I'm voting for. Não quero dizer que a Harris, que é para quem eu estou votando, vai vencer. Or just to take it for granted that we're ahead, we're going to win. It's going to be a close race. Vai ser muito disputado. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui do lado desculpe, mas isso aqui, ó, County Recorder, é outra votação. É o cara que faz as anotações do condado, né? Então tem esses cargos que estão todos lá em disputa ao mesmo tempo. So I'm just going around canvassing, making phone calls. Então ela está explicando, né, que ela está fazendo ligações, conversando com as pessoas da rua, giving people factual information that they... Ali você pode ver à direita outra eleição para a Suprema Corte de Ohio, para o juiz da Suprema Corte, né? Eu acho curioso, eu sempre tenho que fazer essa explicação para quem não viveu tanto quanto eu lá nos Estados Unidos, que é isso, né? Porque é complexa a eleição, não é tão simples quanto parece. Devia ser tudo no eletrônico. É difícil. Você não tem uma padronização, porque tem condado que tem esse número de eleições, tem outro condado que não, tem outro estado que não. É muito complexa a eleição. Ela está explicando a Brenda que ela não pode, né? Que ela não pede voto diretamente, que ela tenta explicar a situação. But I can show you true facts. So I'm just working and I'm very concerned. Ela disse que está muito preocupada. Because it is going to be a tight race. Porque vai ser muito apertado. Some decided they weren't going to vote. And then after I spoke to them about the economy and... Para as pessoas que ela encontrou e que diziam que iam votar, porque a primeira pergunta é: você vai votar, vô? E aí ela deu explicações sobre a questão da economia. I showed them some of the factual information. Deu informações factuais. Trump compared to Harris, comparando o Trump com a Harris. They decided that they would go vote. So, e essas pessoas decidiram que iriam votar, não disseram para ela em quem. Those who decided they weren't going to vote, I have talked to them, gave them information, I spoke to them about the importance of things. I've asked them what's important to them. E aí ela disse que muita gente ali encontra, não vou votar não, peraí, gente, é importante você comparecer, é importante para você o resultado da eleição. It makes me feel anxious, excited and concerned. Ela disse que está ansiosa e está preocupada. Eu acho que este é o sentimento... Eu acho que este, viu, Ivan e Antônio Melo, é o sentimento generalizado, né? A Márcia Castro está falando, tem o delegado que tem votação, tem o xerife. Então é muito difícil, né? Essa crítica. Pô, eles podiam ter a urna eletrônica, um voto nacional, sai o resultado rápido. Mas como que você vai fazer isso se um condado de Ohio tem uma legislação completamente... tem mais eleição que o condado de outro estado. Então é muito mais complexo do que parece ser a eleição lá. Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, os democratas estão muito preocupados hoje, estão roendo as unhas, porque a economia é quem decide a eleição em geral nos Estados Unidos. O Joe Biden tem uma taxa muito, muito alta de desaprovação. Agora, tem esperança? Tem. A gente vai
inclusive já vou avisar aqui que o Fórum Global, que acontece na terça-feira, em geral ele começa às 8h15, hoje a gente vai começar uma hora mais tarde, às 9h15, porque os primeiros resultados em si não vão sair antes de 9, 10 da noite, né? Tem estado lá que recebeu muito voto antecipado, que já está contando. Então, quando fechar as urnas, a Geórgia é o primeiro estado que fecha as urnas fecha as urnas mais cedo, 9 da noite do Brasil. Lá possivelmente já terá a primeira contagem dos votos antecipados, para a gente ter uma ideia. Então, a gente só começa a ter uma ideia do resultado a partir da divulgação do resultado da Geórgia. Acho que está todo mundo preocupado. Vamos ver se o Donald Trump ou se a Kamala Harris consegue essa virada, que é possível, né? Se ela vencer, por exemplo, na Geórgia, se sair na frente na Geórgia com uma grande votação, acabou para o Trump, né? O mesmo da Pensilvânia. A gente pode ter uma surpresa, a gente pode ter uma Kamala Harris saindo na frente com uma grande votação na Geórgia. Não acredito que vai acontecer, mas se tiver, aí não vai ser uma noite tão nervosa quanto é a expectativa. É isso aí, Ivan e Melo. Boa, Zenha, vamos lá. Bom, hoje, mais uma vez, eu trago aqui esses editoriais da Folha, um da Folha e um do Globo, porque essa semana é justamente a semana em que o governo Lula está se reunindo para discutir quais medidas vai tomar para cumprir o arcabouço fiscal e cortar gastos em despesas obrigatórias e tudo mais. Pauta recorrente aqui no Fórum Mídia, porque há essa campanha permanente da mídia em torno da chamada responsabilidade fiscal, mas o que esse setor quer, na verdade, é mexer aí, onde está explícito nesses editoriais, como os que eu vou mostrar aqui da Folha e do Globo, né? Há uma série de gastos que, claro, podem ser revistos, mas o que esse setor da imprensa prega é justamente mexer na parte mais vulnerável, né? Que seria ali impor tetos às áreas de saúde, educação, por exemplo, né? E mexer no aumento real do salário mínimo, nas aposentadorias, no benefício de prestação continuada, né? São os pilares aí que essa parte da imprensa coloca como pontos de ajuste necessários, sem citar outros de que outros lugares poderiam vir recursos, né, para equilibrar as contas públicas. E aí vejam essa chamada da Folha, por exemplo, né, editorial publicado hoje, ou publicado ontem, na segunda-feira. O que a Folha pensa? Gasto público é impulso e ameaça ao emprego, né? Traduzindo aqui, basicamente a Folha está dizendo que se investir em saúde, educação, ou programas sociais, coisa do gênero, seria uma ameaça ao emprego, né? Seria algo ruim, né? E aí o Globo vem com um editorial também na mesma linha, este publicado hoje, terça-feira, dizendo que é preciso desvincular o BPC, o benefício de prestação continuada, que é aquele benefício pago aos mais idosos, os mais pobres do país. É preciso desvincular o BPC e a aposentadoria do salário mínimo, né? Esses pontos aí, inclusive, são os pontos que a mídia vem fazendo essa maior pressão, mas que o presidente Lula vem sinalizando até o momento, que são os pontos justamente que ele não abre mão, que é mexer no BPC, mexer na aposentadoria, mexer no aumento real do salário mínimo, né? Outras áreas se estuda cortes, se estuda ajustes, né? O presidente Lula teve reuniões ontem com ministros, com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Simone Tebet, etc. Hoje tem mais uma rodada de reuniões e ainda essa semana deve ser anunciado um pacote de ajuste fiscal. Mas as sinalizações do governo até agora são no sentido de não mexer nem no salário mínimo, nem nas aposentadorias e nem no BPC. E é justamente esses três pontos os que a mídia mais bate na tecla como sendo supostamente essenciais, né? Fazer cortes nessas áreas para promover esse ajuste fiscal. Enfim, aí vamos acompanhar agora essa semana, né? Quais vão ser as deliberações do governo, porque há uma pressão do mercado
violenta com relação a isso, né? A gente observou a disparada do dólar, por exemplo, na última sexta-feira, né, que quase chegou a R$ 6. Nessa segunda-feira, quando o ministro Fernando Haddad anunciou que o pacote de medidas deve ser divulgado ainda essa semana, o dólar deu uma recuada, mas continua lá nas alturas, né? E as sinalizações do governo em não promover ajustes são justamente a base para o presidente do Banco Central, por exemplo, Roberto Campos Neto, né, manter a política atual de juros, falar em descontrole inflacionário, etc. Eu trouxe alguns comentários aqui de quem, direto ou indiretamente ligado no governo, faz essa pressão mais à esquerda, né, no sentido do governo não promover cortes em áreas essenciais, em áreas como saúde, educação, ou mesmo essas que está citando, que estão mais ligadas à área social, que é aposentadoria, salário mínimo e BPC, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe comentário do Ricardo Capelli, né, ex-secretário do Ministério da Justiça, que atualmente está trabalhando na Agência de Exportações Brasileira. Ele comenta o seguinte, Ricardo Capelli, para o Globo, idosos, pessoas com... Ele comenta justamente este editorial que eu mostrei aqui há pouco, né? Este aqui que o Globo está pregando a desvinculação do BPC e da aposentadoria ao salário mínimo, do salário mínimo, né? Ricardo Capelli diz o seguinte, para o Globo, idosos, pessoas com deficiência aposentados devem pagar a conta do ajuste fiscal. Como sempre diz o Gessé Souza, a natureza escravocrata da elite brasileira é a principal chaga nacional. Cortar benefícios da Casa Grande jamais. Exigem mais chicote na senzala. E aí eu trouxe também um comentário da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que também faz essa crítica a essa pressão da mídia em torno do ajuste fiscal, no sentido de mexer justamente nessas áreas mais sensíveis, né? A Gleisi comenta, abre aspas, as conversas da mídia e seus economistas para cortar o orçamento público só recaem em cima daquilo que atinge o povo trabalhador e os pobres. Piso de saúde e educação, reajuste do salário mínimo, seguro-desemprego, abono salarial, BPC. Nada se fala dos juros estratosféricos que vem aumentando a dívida do sistema tributário injusto e concentrador de renda, das desonerações bilionárias. Dá uma tristeza. Pois bem, então, de um lado a gente tem essa pressão da mídia, do outro a gente tem uma pressão de nomes ligados ao governo mais à esquerda. Até mostramos aqui recentemente uma carta de intelectuais, lideranças políticas e tudo mais, pedindo para que o governo Lula não promova ajuste fiscal mexendo justamente nessas áreas. E fica aí, então, a expectativa para essa semana, ver para que lado o governo Lula vai enveredar ao anunciar esse pacote de medidas que deve ser feito, como eu disse, ainda essa semana. Melo e Azen. Também todo mundo nessa expectativa aí, né? Vamos lá, na apresentação de hoje. Mais uma notícia desaparecida. Essa daqui até meio recente. No dia da eleição, no segundo turno, aconteceu aquele crime eleitoral de uma convocação de uma coletiva onde foi anunciado pelo governador do estado, usando uma informação que só ele, governador do estado, poderia ter acesso a ela, de uma investigação feita pela sua polícia, de que havia descoberto um salve do PCC em favor do candidato Boulos. Ali estavam o Tarcísio, com o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, e o filho do ex-prefeito falecido, Bruno Covas, que já é anunciado como candidato a deputado estadual daqui a 2 anos. Vamos lá para o segundo slide. No outro dia, um dia após as eleições, a Folha de São Paulo está lá na capa, só alegria. Ninguém comenta, não há um comentário, nada, sobre o crime eleitoral cometido. Não, a confraternização entre o governador e o prefeito reeleito. Para o próximo.
Estadão, a mesma coisa, olha lá. Ele se abraçando, Nunes é reeleito, força do centro, e nenhum comentário na primeira página sobre o crime do dia anterior. Agora, a próxima, o Globo aqui no Rio, a mesma foto, só que o Globo, como é um jornal do Rio, tem lá um trechinho, olha lá. Tarcísio tenta ligar Boulos ao PCC no dia da eleição. Olha só, Tarcísio tenta ligar Boulos. É o máximo que eles concederam aqui. Agora vamos para diante. Já a nossa fórum aqui repercutiu o ministro do STF, Flávio Dino, já na segunda-feira pós-eleição. Do Supremo, Flávio Dino manda recado a Tarcísio por declaração criminosa ligando PCC a Boulos. Em publicação nas redes, Dino faz um desafio para o Brasil ao pedir um debate sobre a lei citada pela defesa de Boulos na ação em que pede a cassação da chapa de Ricardo Nunes e a inelegibilidade de Tarcísio de Freitas, coisa que não estava lá em destaque nos jornais, nos jornalões. Vamos para o próximo. Aqui, ó, a matéria era do Plínio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, com larga carreira política, Flávio Dino, foi às redes sociais na manhã desta segunda-feira e mandou um recado claro ao governador paulista Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicano. Após a fala de Tarcísio ao lado de Ricardo Nunes, a defesa do candidato do PSOL protocolou uma notícia-crime no TSE contra o governador e o prefeito por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Vamos para o próximo slide, onde tem a publicação do ministro Flávio Dino. Um desafio para o Brasil, a persistência sob novas formas de antigos problemas regulados pela Lei Complementar 64 de 1990. Uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação em benefício de candidato ou de partido político. Uma coisa que, evidentemente, havia acontecido no dia anterior. Não é? Para o próximo. Aqui veio o que seria, isso já não é o Flávio Dino, isso é uma outra matéria, mostrando quais seriam os crimes e as punições. A inegibilidade, o condenado pode se tornar inelegível por 8 anos, a cassação de registro ou diploma, aí no caso do prefeito, né, reeleito, o candidato pode ter registro de sua candidatura cassado, e multas. Né? Bom, o assunto sumiu da mídia. A notícia estava desaparecida. Vamos lá para o próximo. Até ontem, a Folha publicou uma entrevista com o presidente do TRE. O governador Tarcísio, no dia da eleição, disse que estava compartilhando já a preocupação dele com o TRE. E aqui há uma entrevista na Folha ontem em que o presidente do TRE compara a fala de Tarcísio apenas jogadas de um prédio. Como recolher? Vamos para o próximo. Ô, coitado do Tarcísio, quer dizer que ele jogou penas e perdeu as penas. Meu Deus. Dá pena. Que tipo de medida? Fazer uma vaquinha para ajudar o Tarcísio a recolher as penas dele. Que tipo de medida a Justiça Eleitoral tem para coibir abusos de poder no dia da eleição? Aí vamos à resposta do presidente. Uma entrevista, olha só, está aí, está a resposta aqui, no anterior, vamos lá. O anterior. Mais um para frente. Mais para frente. Um para frente. Aí, uma entrevista dada ao vivo já foi.
É o exemplo que eu sempre dou, é um travesseiro de penas que você vai no alto de um prédio e solta as penas. Como é que você recolhe depois? Essa notícia já estava sendo divulgada. Olha só como é que ele passa pano o tempo inteiro para o Tarcísio. Não tinha. E daí que a notícia estava sendo divulgada, enquanto estava em boato, é uma coisa. Outra coisa é o governador do estado, numa coletiva, no meio de uma eleição, dá uma informação de que a polícia estava com informações de que o PCC estava mandando votar em Guilherme Boulos. É uma coisa completamente diferente. Vamos para o próximo slide para ficar mais claro como é que... Aí a pergunta do repórter. O governador disse que o Estado vinha fazendo um trabalho grande de inteligência e trocado informações com o TRE. Isso foi informação do Tarcísio. Aí o presidente do TRE responde, ele não envolveu o TRE nessa situação. Aí agora, olha só isso. O que ele quis dizer, talvez não tenha tido tempo de completar a frase. Não. Olha só. Nossa Senhora. Olha só. Inacreditável. Inacreditável. Parece assessor do Tarcísio, Pois presidente do TRE. É que houve um serviço de inteligência, não do governador, mas dos órgãos de inteligência no geral, das polícias, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Isso que foi feito. Sobre esses bilhetes de um eventual salve, isso também não era do nosso conhecimento. A inteligência nos deu informação sobre candidatos, esses bilhetes da penitenciária eu desconhecia. Portanto, a gente já vai vendo aí que vai sendo desenhada é uma coisa que não vai dar em nada. Não vai dar em nada, porque não há pressão. Vamos para o próximo. E hoje há uma entrevista, uma grande entrevista da Mônica Bergamo com o Guilherme Boulos, em que ele tece comentários sobre a campanha, o Marçal, inclusive fala que a eleição deste ano em São Paulo foi uma antecipação dos empresários e da mídia das eleições de 2026, mas, infelizmente, o Boulos não toca no crime do Tarcísio, que ele deveria bater bastante nisso, deveria ser cobrado isso. Não pode um governador chegar na hora, no dia da eleição, convocar uma coletiva e fazer uma declaração dessa sobre uma investigação que os bilhetes altamente suspeitos, como já foi mostrado aqui mesmo, na Fórum, não é? E, infelizmente, ou o Boulos perdeu a oportunidade, ou caiu na edição da reportagem, não sei. Mas o que aparenta, pela entrevista do presidente do TRE, é que as plumas já foram lançadas e agora não há como recolhê-las. Você tem o porta-voz do PCC, né, que é o que o Tarcísio fez, ele foi o porta-voz do PCC. E aí você tem o cara do TRE dizendo que as plumas, isso aí é muito bom. É o Brasil, como alguém escreveu aqui, é muito Brasil isso. Agora Melo, e assim, tem um aspecto aí, né, que assim, por essa fala do presidente do TRE e tudo mais, como o Melo disse, está tudo se encaminhando para não dar nada, né? Mas algum dia, em situação parecida, já deu, né? O Melo estava até comentando sobre isso ter sumido no noticiário, na Fórum ao menos não sumiu. Na sexta-feira agora, eu fui procurar uma advogada eleitoral para falar sobre esse caso do Tarcísio, ela relembrou um caso que se encaixa perfeitamente nesse caso do Tarcísio. O caso do Fernando Francischini, o ex-deputado que foi cassado e declarado inelegível, porque no dia da votação do segundo turno, em 2018, ele fez uma live em seu Facebook dizendo que 2 urnas em alguma cidade da Bahia tinham sido fraudadas e que estavam impedindo as pessoas de votar em Jair Bolsonaro. Ele foi alvo, então, de uma ação por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, que é exatamente os 2 crimes que a ação do Boulos imputa ao Tarcísio.
abuso de poder político, porque ele utiliza o cargo de governador para fazer uma acusação infundada, e uso indevido dos meios de comunicação, porque utiliza uma coletiva de imprensa no dia da votação para fazer essa associação. É o mesmo caso do Francisquini. E o Francisquini falou sobre 2 urnas fraudadas. É mais grave. O Francisquini falou sobre 2 urnas fraudadas. O Tarcísio falou sobre a orientação de voto de uma organização criminosa. Né? O Francisquini foi cassado. Ou seja, a Justiça Eleitoral teria precedente, sim, para fazer avançar essa ação contra o Tarcísio. Mas a ver o Francisquini falou no Facebook. Exato. O governador convocou uma coletiva de imprensa usando a prerrogativa de governador do Estado para, no meio da eleição, dar um salve do PCC em cima do Boulos. Agora, alguém acredita que, sem uma grande pressão da sociedade, vai acontecer alguma coisa com o candidato preferido do mercado e da mídia para 2026? Alguém acredita? No máximo, uma multa. Se acontecer. Bom lembrar que neste país, até quando eles ganham, eles reclamam que tem fraude, né? É impressionante. Que é o que deve acontecer lá nos Estados Unidos, viu, Azinho? Acho que até se o Trump ganhar, ele vai dizer que teve fraude. Vai ser... Se perder, já deu, né? Era para ser mais, a minha vitória era para ser maior, nunca perdi um... É isso aí. Legal, bom, voltamos amanhã com... Acho que o Azenha vem direto do Fórum Internacional para o Fórum Mídias, que é um negócio que vai longe hoje, na marcha das apurações. Aqui, ó, a Miriam Marques, nossa correspondente em Nova York, dizendo... Aqui em Nova York o povo está nervoso. Tensão máxima lá nos Estados Unidos. Acho que é generalizado. Os meus amigos americanos subiram nas tamancas, estão todos muito nervosos. Muito. Será que já jogaram as plumas lá de cima? Vai ter isso aí também, né? Vai ter gente jogando as plumas. É isso aí. Até amanhã, gente. Boa caminhada hoje aí. Amanhã a gente volta para falar da eleição do Império. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.